Moisés Explica é um programa que explica o comportamento humano. É um programa também que motiva. Aqui no programa Professor Moisés Explica tem muitos conselhos e, obviamente, é também necessário que este programa fale das notícias mais recentes e do que está sendo vivido de mais importante no dia que o programa é realizado. Hoje é um dia especialíssimo, pois trata-se do Dia das Mães e todos nós sabemos da importância que a mãe tem na vida de qualquer um de nós. Todo ser humano tem uma mãe e, como tal, tem que, no dia de hoje, render homenagens. Tem pessoas que são mais reservadas, falam pouco e podem até não se manifestar, mesmo num dia tão importante como este. Mas acredito que, de forma geral, todas as pessoas vão dizer algo carinhoso e que deixe a nossa genitora satisfeita. Agora são 12 horas e 3 minutos. Hoje, um dia especial, 10 de maio de 2015. Um domingo, por sinal, um domingo de muita chuva. O dia amanheceu com muita chuva na cidade de Cruz das Almas, onde o professor Moisés reside, mas também a chuva está acontecendo em Salvador e por muitas cidades do estado. E quando chove em Salvador, é sempre razão para preocupação. A cidade é cheia de encostas e construções precárias, muitas construções antigas, por sinal, e os riscos de desmoronamento aumentam consideravelmente, além do trânsito, que fica extremamente difícil nesses dias de chuva. Poucos deveriam se arriscar em sair de casa, mas o professor Moisés lembra que num dia tão especial como este, vale a pena você que mora em Salvador ou em qualquer outra cidade, mesmo com a chuva, sair da sua residência, no seu carro ou no transporte público, se a casa da mamãe não for tão distante assim, a pé. É uma forma de se exercitar, por sinal, eu ando bastante a pé, e chegar na casa da mamãe, caso você não more com ela. Tem alguns filhos privilegiados que, mesmo depois de adultos, continuam morando com a mamãe e se aproveitando do amor enorme que qualquer mãe tem pelo seu filho. Se aproveitando porque a mãe sempre trata o filho como uma criança. Eu, particularmente, tenho uma mãe que me trata como uma criança. Tenho certeza que para minha mãe, o professor Moisés continua aquela mesma criancinha que foi amamentada, que tomou mingau na mamadeira, que tinha as fraldas substituídas muitas vezes por dia e que precisava de bastante proteção. Não tenho a menor dúvida que é assim que a minha mãe me enxerga, e eu vou dizer de forma geral, é assim que a mãe enxerga qualquer filho. Para ela é sempre uma criança. E quem reside com a mãe vai gozar, mesmo adulto, dos privilégios de criança. Eu, particularmente, sou uma dessas pessoas que ainda estou morando, embora já tivesse morado muito tempo longe, mas recentemente eu
passei também a morar com os meus pais. É muito bom ter a companhia de pessoas que nos querem bem. Obviamente, conviver com qualquer ser humano, mesmo com os nossos pais, em alguns momentos não é fácil, porque existem os naturais desencontros de opinião, cada um pensa de uma forma, pode até não haver consenso, mas eu acredito que, se tratando de mãe, se tratando de pai, a gente deve, inclusive, concordar com alguns pontos que eu, você, os filhos poderiam, a princípio, não achar interessantes. Eu ouço bastante as pessoas que querem me ajudar e tenho certeza que o meu pai e a minha mãe estão entre essas pessoas que querem me ajudar. Posso até, em alguns momentos, ficar zangado, porque algo que foi dito, eu já disse que não concordava, mesmo que de forma discreta, mas esta zanga, ela não vai ser manifesta, ela vai ser só interior, se tratando de pessoas tão especiais, e no caso da mãe, ainda mais especial do que o pai. Afinal, eu nasci do corpo de uma mulher, a minha mãe. Então, nesta data, dia 10 de maio de 2015, todos nós estamos prestando homenagem a este ser tão especial e que cuida com tanto carinho do filho por toda a vida. E se tivesse que perder a sua própria vida para que o filho continuasse vivo, tenho certeza que a mãe não pensaria duas vezes. Esta seria a decisão tomada. Agora são 12 horas e 9 minutos. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos, o popular professor Moisés. Hoje nós estamos fazendo um programa diferente. Não toquei a música de abertura e alguns efeitos que eu costumo utilizar neste programa. Hoje nós vamos falar até o término do programa e vamos, em muitos momentos, falar sobre comportamento humano. Eu tenho horas da madrugada que o sono desaparece e só me resta pensar no comportamento humano. Eu não sou muito ligado em assistir TV e também eu não costumo ficar na frente do computador como muitos jovens e adultos fazem, horas e mais horas. O próprio smartphone eu uso no que é extremamente necessário. Então, nesses momentos, o que me resta é observar o mundo, o que está acontecendo, o que acabou de acontecer e pensar. Inclusive, esta madrugada, eu pensei muito sobre o que Jesus nos legou de mais extraordinário. A frase: ame ao próximo da mesma forma que eu te amei. Esta frase me levou a profundas reflexões. Eu, inclusive, até lembrei de leituras que fiz no passado, de filósofos importantes, pensadores importantes, para dissecar esta frase, realmente entendê-la e por que Jesus dava tanta importância a uma frase que, aparentemente, no nosso cotidiano, poucas pessoas dão importância. Afinal de contas, o que mais prevalece no nosso mundo é o egoísmo, e o egoísmo é justamente o contrário do que Jesus dizia. É você pensar em si apenas o tempo todo e esquecer das pessoas que precisam de você
e também, por que não, das pessoas que não precisam de você. Você deixa todos de lado e quer atender apenas às suas necessidades. É o que mais existe. O pouco entendimento do comportamento alheio, as pessoas não estão nem aí para as dificuldades de comportamento do seu próximo, para tentar compreender porque o comportamento do seu próximo é exatamente daquela maneira e não de outra. Mas, se não é exatamente o que alguém esperava de nós, nós passamos a ser alvo de críticas, de chantagens e de comportamentos prejudiciais, não só à nossa própria saúde, como à sociedade. Afinal de contas, demonstrar ira com alguém é um péssimo exemplo que se dá a uma criança e, de forma geral, a todas as pessoas. Por isso que eu acho que o mundo faz tudo ao contrário. Jesus mostrou claramente que a sua vida de humildade e simplicidade era uma vida que lhe proporcionava prazer a ponto de, na própria hora da morte, Jesus ter a capacidade de deixar claro que perdoava a todos que estavam fazendo aquilo com ele. Tem que ser um ser humano iluminado. Claro que a gente sempre recorre ao fato de Jesus ter o seu lado divino, mas a gente também não pode esquecer que ele estava entre nós, que ele precisava das coisas que nós precisamos, como comer, por exemplo, descansar, e que ele nasceu e teria que morrer também, porque ele estava entre nós como um ser humano. Nesse caso, quando um ser humano tem esse comportamento ímpar, exemplar, nós ficamos realmente felizes e é alguém que a gente não pode esquecer em nenhum dia da nossa vida, para que a gente se inspire também e procure agir parecido. Se não for possível agir igual, que possamos agir parecido com este ser iluminado que nos proporcionou tantas alegrias, porque, embora o seu fim tivesse sido trágico e, ao mesmo tempo, um fim que Jesus, apesar da tragédia da sua morte, deixou aquelas cenas para que a gente se inspirasse e lembrasse dele, quer dizer, ao mesmo tempo que foi um fim trágico, foi também um fim excepcional do ponto de vista dos objetivos que Jesus veio ao mundo, porque ele veio ao mundo para transferir certas informações e para fazê-lo eterno. E a maneira como ele morreu foi trágica, obviamente, mas ao mesmo tempo foi uma maneira também que fez com que nós, seres humanos, nos convencêssemos da singularidade desta vida e que realmente aquela criatura não era apenas humana. Tinha algo por trás, talvez não perceptível numa simples observação, mas perceptível a partir do momento que a sua vida era observada, era analisada, não só enquanto ele estava entre nós, mas hoje também. Quando a gente observa Jesus, fica claro que Jesus tinha o seu lado divino. Eu há pouco falei do lado humano, porque ele estava entre nós, porque ele estava neste mundo, mas tudo o que ele fazia, para um analista até pouco inteligente, fica claro que Jesus não era igual, de forma geral, ao ser humano. Embora eu sempre defenda a seguinte tese, de que todos nós temos o nosso lado divino também. Todos nós somos um pouquinho parecidos com Jesus, só que o ser humano não costuma explorar essa capacidade interior que, se fosse explorada, poderia produzir milhares
de seres humanos parecidíssimos ou até iguais ao próprio Jesus. Mas a gente não está muito preocupado em explorar esse potencial divino que todos nós temos, porque todos nós somos filhos de Deus. Não só Jesus, nós também. E, portanto, se somos filhos de Deus, temos, de alguma forma, as características do Pai, o Criador do Universo. E eu sei que entre essas características está o lado divino. Temos, sim, o lado divino. E é este lado divino, por sinal, que já produziu pessoas maravilhosas, como Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros religiosos, independentemente da religião, que já ajudou a humanidade. Claro que nós do Ocidente, especialmente nós brasileiros, normalmente somos cristãos, somos católicos ou evangélicos. O que existe entre nós de pessoas que professem outras religiões é muito pouco, mas é sempre bom lembrar que no mundo inteiro somos mais de 7 bilhões de seres humanos, 1 bilhão e 200 milhões mais ou menos católicos, 1 bilhão evangélicos, somos portanto 2 bilhões e 200 milhões cristãos, pessoas que ficam encantadas, inspiradas, e deveria ser assim o tempo todo com a vida de Jesus, mas aí tem essa sobra para completar a população do mundo, de 5 bilhões de seres humanos que professam outras religiões. E o professor Moisés está longe de concluir que nós, normalmente do Ocidente, somos mais inteligentes que eles, normalmente do Oriente, que tem outras religiões. Tem alguns países onde o cristianismo praticamente não existe. São outras religiões, com certeza, se eu falar o nome, os ouvintes não saberão as bases dessas religiões. Talvez nem o nome tenham ouvido, porque tem religiões totalmente desconhecidas entre os brasileiros, que tem milhares, para não dizer milhões de pessoas pelo mundo afora que professam. Mas nós somos de um país do Ocidente que tem como objetivo seguir os ensinamentos de Jesus. Praticamente todo brasileiro nasce com esse propósito, mesmo que não seja um seguidor fiel, mas é alguém que vai entrar numa igreja católica, vai entrar numa igreja evangélica e vai comemorar algumas datas religiosas mais importantes do ano, que tem muito a ver com a vida de Jesus e com o seu legado para todos nós. Agora são 12 horas e 20 minutos. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos, o popular professor Moisés. Eu passei esta madrugada tentando entender uma frase que foi deixada por Jesus: amai ao próximo como eu vos amei. E eu sei que todo mundo já ouviu a frase, mas eu acredito que as pessoas não pratiquem porque elas simplesmente não entendem o que isso significa. E eu procurei, na madrugada desta noite, depois que o sono foi embora, entender o seu significado, lembrando das leituras que eu já fiz, inclusive das leituras bíblicas, das leituras até de outros livros religiosos, de muitas leituras de filósofos e pensadores, até da Roma Antiga, da Grécia Antiga, de autores importantes, muitos autores importantes. A gente passa a vida toda fazendo essas consultas e a gente tem que, em algum momento, adquirir a capacidade de pensar, para não ser um mero repetidor
das informações produzidas por outras pessoas. Eu, o professor Moisés, procuro aperfeiçoar esse talento de criar as minhas próprias explicações. Por que existiram tantos pensadores entre os alemães, americanos, e ainda existem, japoneses, russos? Porque eu, professor Moisés, também não posso ser mais um pensador. Nós, muitas vezes, na nossa vida acadêmica e na nossa vida profissional, quando vamos falar alguma coisa, é muito comum a gente dizer, olha, isso aqui eu estou fazendo porque foi dito por tal pensador. É com base nesse pensador que eu estou fazendo essa afirmação. É um hábito, inclusive na academia, entre os pesquisadores. Normalmente, para dar sustentação a uma afirmação, ele diz que foi algo pensado por alguém importante, alguém que ficou famoso por ter contribuído para uma humanidade melhor. E aquela informação é aceita porque não foi a pessoa que concebeu, mas porque foi ideia de um pensador de notoriedade, de talento reconhecido, na maioria das vezes que já morreu há muito tempo. Inclusive, quando eu disse aqui que Einstein, o grande pensador alemão, o homem que criou a teoria da relatividade, que permitiu o surgimento da energia nuclear, que alimenta submarinos, mas que também criou uma bomba atômica, que na Segunda Grande Guerra Mundial destruiu 2 cidades japonesas, matando milhares de pessoas. Este grande pensador tem frases interessantes. E eu, não sei há quantos programas, há 1 ou 2 programas atrás, disse que ele falou que a maior loucura é fazer tudo igual e querer que as coisas mudem. Se aquilo tivesse sido dito por mim, é claro que talvez muita gente hesitasse ou fosse parar para pensar. Mas quando é dito por Einstein, Einstein é o concurso, considerado um dos homens mais inteligentes que já nasceu. Para fazer o que ele fez, realmente tinha que ter uma inteligência muito acima da média. Dizem que a nossa inteligência é muito pequena, que o ser humano tem uma inteligência pequena, que os nossos 10 milhões de neurônios e as nossas mais de 100 trilhões de terminações nervosas, a gente permite uma inteligência fenomenal, mas que nós só aproveitamos 5% desse potencial. E é bem provável que Einstein, com a sua capacidade de imaginar como ele tinha para conceber a sua teoria, ele tivesse uma inteligência superior, inclusive a sua inteligência superior até para refutar muitas coisas do nosso mundo. Ele não era muito afeiçoado a assistir aula, era uma pessoa que não cumpria as obrigações acadêmicas com muita responsabilidade, teve dificuldade para concluir a faculdade, como na própria vida de jovem, tinha dificuldade na escola, a ponto de um professor fazer a afirmação de que o seu futuro como estudante era duvidoso. Claro que uma pessoa tão inteligente certamente discorda de muitas coisas do nosso mundo. Não é para qualquer um discordar, por exemplo, da necessidade de ir para uma faculdade, de ir para uma escola, da necessidade de trabalhar, da necessidade de ter uma família, da necessidade de viver como as pessoas vivem. Alguém que discorde tem que ser alguém que tenha muitos argumentos para tal. E Einstein parecia não muito satisfeito em ir para a faculdade. Ele era mais afeiçoado a fazer suas próprias consultas. Parecia que aquilo que o professor estava dizendo ele já sabia. E a forma como o professor dizia não o convencia, mas ele também não era rebelde. E esse é um talento importante das pessoas que são muito inteligentes. Não ser rebelde. Porque uma pessoa inteligentíssima, rebelde, aí vai ficar extremamente difícil a convivência dentro da sociedade. Imagine Einstein rebelde, chegar na sala de aula e falar: olha, professor, isso tudo que o senhor está falando, eu já sei.
o senhor está explicando de uma maneira que ninguém compreende. Eu gostaria de ocupar a sua posição para explicar tudo isso para os meus colegas, que passarão a ser os meus alunos, se o senhor deixar que eu faça essas explicações. O professor ia ficar de calças curtas, certamente num apuro enorme, porque eu tenho certeza que Einstein tinha condição de fazer isso, mas ele também tinha a inteligência para compreender que a sua rebeldia iria prejudicar outras pessoas. E realmente Einstein era uma pessoa muito humana, tanto que ele foi pacifista. Então, quando eu falei aqui que Einstein disse que a maior loucura é fazer tudo igual e querer que as coisas mudem, todo mundo aceitou. Agora, se o professor Moisés tivesse criado essa frase, eu já criei muitas frases, mas se eu tivesse criado e dito, obviamente, para que as pessoas aceitassem, eu teria que ser alguém de renome, talvez nacional ou internacional, alguém respaldado em muitas publicações e com muitas ideias aceitas pela humanidade. Não é fácil, então, ser um referencial, ser alguém que sirva de inspiração, porque é preciso que você tenha uma trajetória de sucesso reconhecida para que a sua fala tenha credibilidade. E, voltando a Jesus, quando Jesus dizia que nós temos que gostar de quem está próximo, de quem a gente convive, também de quem está longe, mas mais especialmente de quem está próximo, como se fosse nós mesmos, eu acredito que as pessoas devam achar que isso é verdade, mas as pessoas têm dificuldade de compreender. E eu acho que Jesus está certíssimo. Talvez muita gente faça isso querendo o céu, o paraíso, mas há um céu que a gente conquista, há um paraíso que a gente conquista antes deste céu, deste paraíso que vem depois da nossa morte física, se comportando como Jesus mandou. Eu observei que muita gente que eu conheço, que gosta de algumas pessoas, gosta de tal maneira que se você falar algo, ou se você desdizer de alguma forma daquela pessoa que é alvo de sentimento de alguém, a pessoa fica irritada e muito chateada. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que tem esse comportamento, de gostar demais de alguém. Mas por que gosta? Porque esse alguém, em alguns momentos, serviu a essa pessoa. E serviu, inclusive, em situações delicadas, onde a própria vida estava correndo risco. E, claro, alguém que lhe serve, até numa situação delicada como esta, onde sua vida está correndo risco, você passa a gostar, você passa a amar, talvez você passe a gostar tão quanto a você próprio. E essa pessoa que é alvo de um amor tão grande, ela é uma pessoa que vai ser feliz sabendo desse sentimento. Quando Jesus disse, amai ao próximo como a ti mesmo, ele simplesmente está nos dizendo que quando você faz algo por alguém, essa pessoa vai guardar o que você fez. Essa pessoa vai lhe servir em muitos momentos. E você já vai viver num paraíso antes mesmo do paraíso definitivo. Imagine alguém que serve a dezenas, a centenas e até a milhares de pessoas. Quantas não serão as pessoas que vão estimá-la, que vão protegê-la em qualquer circunstância, que em até determinadas situações poderão até dar a sua própria vida por alguém que lhe serviu. A gratidão pode chegar a esse ponto de alguém que foi servido da própria vida por alguém que lhe serviu. Não duvido
eu tenho observado realmente que o que Jesus falou foi de uma esperteza, de uma inteligência fenomenal. Jesus era realmente uma pessoa inteligentíssima para abrir mão das maravilhas materiais, como ele abriu, e utilizar uma das coisas mais poderosas que existe para ajudar a humanidade, a fala. A fala é uma das coisas mais poderosas que existe para ajudar a humanidade. Teria que ser uma pessoa realmente inteligente e sabedora de que isto dá resultado. Jesus, enquanto viveu, era feliz. Eu acredito que alguém que fala algo para pessoas que estão ali escutando, como acontecia com Jesus, e essas pessoas dizem: olha, mestre, já começava o respeito aí, passavam a tratar Jesus de mestre, eu vou segui-lo, como aconteceu com muitos de seus ouvintes, eu vou segui-lo, eu vou estar onde o Senhor estiver, eu quero continuar ouvindo as suas palavras. E isto aconteceu repetidas vezes. Se acontecesse isso comigo, obviamente que o professor Moisés não é um pregador como era Jesus, por sinal, eu costumo dizer que eu não tenho nenhuma religião específica, porque eu frequento tanto as reuniões da Igreja Católica quanto as reuniões da Igreja Evangélica. Eu escolhi ser assim, não tenho uma religião específica, portanto, eu não sou um pregador. E, obviamente, se eu fosse um pregador como Jesus e alguém dissesse: vou seguir o Senhor, vou estar onde o Senhor estiver, porque eu preciso continuar sendo alimentado pelas suas palavras sublimes que mudam a minha cabeça, que me proporcionam alegria e que me fazem uma pessoa feliz. Olha, eu com certeza iria ficar extremamente contente na situação de um pregador, obviamente, que não tenho esse propósito. Inclusive, eu já recebi vários convites para ser pastor. Mais jovem, acredito que se eu tivesse demonstrado o meu talento de falar com tanta frequência como demonstro hoje, talvez até a minha família quisesse que eu entrasse num seminário para ser um padre, por exemplo. Acho que poderia ter acontecido. Não aconteceu, no meu caso, porque eu, na minha adolescência, era muito reservado e não usava a minha capacidade de falar com frequência. Em alguns poucos momentos eu usei, mas essa capacidade de falar já existia. Atualmente ela está cada vez melhor, até porque eu treino com muita frequência. Acho que o caminho para você melhorar aquilo que você faz é você ser insistente. Não é à toa que eu já declamei aqui aquele poema, que é sempre bom lembrar, porque é parte integrante desse programa. Quando as coisas vão mal, numa fase da vida, quando a estrada parece uma eterna subida, quando vermelho é o saldo das contas no lar, e você quer sorrir, mas precisa chorar, quando for arrastado pela preocupação, descanse se for preciso, mas lance-se à ação. O sucesso é o fracasso, no avesso da luta. Na nuvem da dúvida, a prata se oculta, e você nunca sabe a distância ao certo. Parece tão longe, mas pode estar perto. Assim, se for atingido, não pense em fugir. Quando tudo vai mal, é que se cumpre insistir. Quando tudo vai mal, é que se cumpre insistir. Depois da noite vem o dia, depois da tempestade a calmaria. Quando tudo vai mal, é porque a bonança está próxima, a colheita será farta. Aí que devemos persistir. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É exatamente assim o poema que fala da importância da insistência. E eu o declamei aqui no último programa, e hoje eu tive esse prazer de trazê-lo de volta, porque ele está lembrando para você, meu queridíssimo ouvinte, e para mim, o professor Moisés, que tem necessidade de aprender todos os dias também, que é preciso ser muito insistente. E eu ultimamente tenho sido muito insistente, porque eu dou muitas palestras, eu dou
também palestras ao ar livre. Quando não tem uma escola, uma igreja para dar uma palestra, eu dou ao ar livre, como muitas que eu tenho dado no centro da cidade de Cruz das Almas. E ainda dispomos do espaço no rádio para falarmos. E, obviamente, a gente também sabe da importância da fé, algo que eu procuro também ser bastante repetitivo nesse programa, sobre essa importância para que a gente acredite nas coisas difíceis. Eu falei agora há pouco que a gente tem que insistir e que a insistência nos aperfeiçoa e também a insistência pode nos trazer o sucesso tão almejado que ainda não foi conseguido. Por exemplo, eu não passei no vestibular, mas vou passar se eu insistir. Eu não consegui um emprego, mas eu vou conseguir se eu continuar procurando. A insistência pode nos levar a esse resultado. Mas ao mesmo tempo que a gente insiste, é preciso ter a fé. Porque você pode estar buscando algo muito difícil, e nesse caso, se é algo muito difícil, você pode não ver a estrada a muitos metros além de onde você está. E aí você se pergunta, o que vai acontecer lá na frente? Como é que eu vou conseguir superar os obstáculos que estarão lá na frente? Então, nesse caso, é preciso que você tenha a fé. A fé vai fazer com que você acredite que no momento certo você vai ter em suas mãos as ferramentas transformadoras da sua realidade. E não só por enquanto, mas lá na frente também. É importante, quando o professor Moisés declama o poema que eu acabei de declamar, que fala que a insistência tem transformado muitas pessoas até pouco adequadas para fazer certas coisas, pouco prováveis de que conseguissem fazer certas coisas, em vitoriosas, devido à insistência, eu tenho que falar da fé, porque a gente, por mais que insista, a gente sabe que tem coisas que são extremamente difíceis e que é preciso que tenha a fé, a crença de que vamos encontrar os meios de resolver as situações difíceis que nos conduzirão até o sucesso em algum momento futuro. Eu junto a insistência com a fé e daí a gente tem em mãos armas poderosíssimas para desejar coisas difíceis. Porque eu confesso que as pessoas normalmente não desejam coisas difíceis. Olha, você que está me ouvindo, você conhece alguém que passou em medicina recentemente? Você que está me ouvindo, você conhece alguém que conseguiu um feito que causou repercussão nacional ou internacional? Obviamente, o mundo está aí à nossa disposição. Quem é muito simples e até de origem extremamente humilde e quiser passar em medicina, pode tentar. Obviamente, tem como tentar, mas aí é que está. As pessoas nem isso fazem, não tentam. Porque o ser humano diz o seguinte: eu estudei numa escola pública, as minhas chances são muito reduzidas, então é melhor que eu faça biologia, educação física. Olha, eu queria mesmo era medicina, mas eu vou fazer biologia, é mais fácil. Educação física. E aquele sonho de ser um médico desaparece por causa de uma palavra, que eu vou dizer agora, que no final da vida de qualquer ser humano pode trazer muita tristeza. Se chama covardia. Tem muita gente covarde quando pensa assim. Porque eu, melhor do que ninguém que eu conheça, sou um defensor intransigente de que a educação precisa ser melhor do que ela é. Eu falo praticamente em todo o programa, o professor Moisés explica. Até sou um consultor do Alerta Recôncavo, o programa do nosso queridíssimo Antônio Matos, sobre educação, e sempre estou repetindo que é tudo muito bonitinho no papel, mas na prática as coisas não funcionam.
Porque eu não vejo resultados a olhos vistos. E sei da dificuldade de você que está me ouvindo, que estudou numa escola pública, ou que está estudando numa escola pública, de fazer um curso como medicina e conseguir uma aprovação. Antigamente, até era comum isso acontecer. As escolas públicas tinham muita qualidade há algum tempo atrás. Assim como as universidades tinham também mais qualidade. Eram poucas, mas com muita qualidade. Mas, naquela época também, poucos estudavam. Eu até li no jornal à tarde de hoje, eu estou até com ele aqui em mãos, que nos anos 50 no Brasil, normalmente, os pobres não estudavam. Praticamente os pobres não estudavam. O percentual era muito pequeno de pobres na escola. Hoje, não é isso que acontece. Pelo menos, é garantida a alfabetização, mas nós não fomos competentes no sentido de dar qualidade a essa formação. Então, você que quer ser médico, desiste por causa desses fatos muito lúcidos e fatos, inclusive, que possam servir para você tomar essa decisão e falar, ninguém vai me criticar, porque eu não vou fazer medicina o que eu gostaria, eu vou fazer serviço social, que é bem fácil de passar, história, que é bem fácil de passar. E aí, você deixa de pleitear algo que talvez pudesse ajudar a melhorar o mundo, porque você é médico. Você já entrou no hospital e viu um médico trabalhando e se encantou. Você já entrou num consultório e viu um médico trabalhando e se encantou. Você quer ser médico, mas você, a princípio, com base numa sociedade hipócrita e que privilegia só os mais bem aquinhoados, os ricos, você toma essa decisão. E eu quero falar para você de ousadia. Eu quero falar para você que você, mesmo numa circunstância desesperadora como essa, que eu acabei de mencionar, que não permite a você a coragem necessária para falar, vou fazer medicina, e você acaba indo para um outro lado, que vai transformá-lo num profissional frustrado, pouco produtivo, eu quero dizer para você que você precisa ter essa coragem sim. Mesmo que a princípio a sua situação não seja a mais adequada para tomar essa decisão, mas tome essa decisão. Se você quer medicina, mesmo que não seja a sua formação, uma formação ideal, mesmo que você diga, vai ser difícil conseguir, tome a decisão de fazer o vestibular para medicina. Mesmo sendo você um aluno de escola pública, mesmo sendo você uma pessoa que mora numa favela ou que tem uma origem extremamente humilde, independente de onde você mora. Por quê? Porque eu falei da insistência. E a insistência vai nos lapidando. Então, alguém que vai fazer vestibular para medicina pode perder até 2, 3 ou 4 vestibulares, mas à medida que vai fazendo, ele vai se lapidando, ele vai absorvendo as informações que precisa para passar em algum momento do futuro. Então, está justificada a importância da insistência nesses argumentos. Mas eu também falei para você da fé, porque aí você pode falar o seguinte, olha, eu não sei nada de ginásio, o atual ensino fundamental, a gente chamava de ginásio antigamente, o ensino fundamental, e eu preciso aprender trigonometria, logaritmos, exponencial, como é que eu vou conseguir, se eu ainda não sei nem resolver uma equação do primeiro grau, nem do segundo grau, e sempre tive dificuldades em aprender matemática, entra o que se chama de fé, aí você tem que utilizar esta palavrinha mágica, que vai fazer com que as coisas mais extraordinárias aconteçam, inclusive você aprender essa matemática básica que você precisa para continuar avançando e aprender a matemática mais sofisticada, mais complexa, não só a nível de ensino médio, como até na própria faculdade, quando você for estudar os cálculos, as físicas e tudo mais. Então, a gente precisa usar estas duas palavras com muita insistência, a
necessidade de nós sermos repetitivos, de não desistirmos nunca, a fé, para que a gente tenha coragem, porque o ser humano covarde, ele vai se arrepender. Inclusive, eu vou declamar mais um poema, e desde que eu comecei o programa Professor Moisés Explica, aqui na Muritiba FM 87,5, eu nunca declamei mais de um poema num programa só, e hoje eu vou fazer pela primeira vez, porque eu estou falando de algo que impede as pessoas de fazerem coisas difíceis. Como falar assim, vou ganhar um prêmio Nobel? Eu sou universitário, eu já fui, estou desenvolvendo uma pesquisa e quero que essa pesquisa cause repercussão mundial para eu ganhar um prêmio Nobel. Aí você precisa claramente dos dois ingredientes que eu disse antes, a insistência e a fé, mas você precisa ser ousado, porque se você não for, uma coisa eu tenho certeza absoluta, você vai se arrepender no futuro de ter feito poucas conquistas, de não ter conseguido muito mais, porque tinha medo. E para você não ter mais medo, ouça só o poema de Jorge Luiz Borges, que fala sobre a importância da ousadia. Se tivesse toda a minha vida para viver novamente, dessa vez eu tentaria cometer mais erros, não tentaria ser tão perfeito, relaxaria mais, seria mais tolo do que jamais fui nessa jornada e levaria a sério pouquíssimas coisas. Eu seria mais maluco, não seria tão estéril, correria mais riscos, viajaria mais, contemplaria mais entardeceres, escalaria mais montanhas, nadaria em mais rios, iria a lugares nos quais nunca estive, comeria mais doces e menos verduras, teria mais problemas reais e menos problemas imaginários. Eu fui uma dessas pessoas que viveu sensata e profilaticamente durante toda a minha vida. Oh, claro que tive meus bons momentos, e se pudesse, teria mais deles, momento a momento. Eu fui uma dessas pessoas que nunca ia a lugar algum sem um termômetro, uma bolsa de água quente, uma capa de chuva e um paraquedas. Se pudesse voltar a viver, viajaria mais leve. Se pudesse voltar a viver, começaria por andar descalço desde o início da primavera e seguiria assim até terminar o outono. Daria muito mais voltas de carrossel, observaria mais pôres do sol e brincaria mais com as crianças, se eu tivesse minha vida para viver novamente. Mas perceba, tenho 85 anos e sei que estou morrendo. O poema, agora às 12 horas e 49 minutos, o poema foi escrito por Jorge Luiz Borges, um poeta argentino. E como eu disse, ele tinha 85 anos e ele não sabia, mas quando ele fez o poema, faltavam 12 dias para ele morrer. E ele está falando neste poema, obviamente, muitas coisas interessantíssimas. Você pode olhar o poema do início ao fim e aprender em todas as frases, como eu já fiz. Mas eu quero mostrar para você as partes do poema que falam da importância da ousadia. Ele diz que, olha, foi muito bom conviver com as crianças, mas eu convivi pouco. Foi muito bom andar descalço nas praias, mas eu deveria ter andado muito mais do que eu andei. E aí eu pergunto para você, ouvinte, que quer fazer medicina ou qualquer outra coisa difícil e não faz porque as circunstâncias não lhe permitem. E você tem razão em pensar assim. As circunstâncias não lhe permitem, mas eu quero quebrar esse paradigma. Eu quero mudar a sua cabeça e dizer a você que se você juntar insistência, fé e ousadia, como o poema sugere, de certa forma, você vai conseguir coisas extraordinárias. E você vai entrar para o rol dos poucos seres humanos que não deveriam ser o que são. Você vai ser alguém que não deveria ser o que são. Olha, como é que você virou médico se você estudou numa escola pública? E normalmente quem passa em medicina são os alunos de escola particular, isto das 2 últimas décadas para cá. Se nós procurarmos em Muritiba alguém das 2 últimas décadas para cá, não estou falando de antigamente, eu estou falando para pessoas que estão vivendo os dias de hoje, a realidade atual. O que aconteceu antigamente, eu não estou analisando.
Se a gente procurar alguém aqui em Muritiba que passou, ou em Cruz das Almas, Cachoeira, de escola pública em medicina, das duas últimas décadas para cá, não vamos encontrar. Vai ser muito difícil. Eu não conheço ninguém, confesso, em Cruz das Almas e na região toda, embora eu ande pela região, e seja também um professor que já deu aula em várias cidades da região, no passado, eu não conheço ninguém que tenha realizado esse feito, porque é difícil, porque alguém que fizer isso não deveria estar entre as pessoas que hoje são médicos, não deveria estar, mas está, porque Jorge Luiz Borges está nos servindo de inspiração ao dizer que a gente deve ser ousado. O professor Moisés, neste dia especial das mães, neste 10 de maio de 2015, fez um programa diferente. Hoje eu não toquei músicas, hoje eu usei o efeito aqui do sinal da hora, justamente porque hoje eu precisava conversar como se estivesse dando uma palestra num grande auditório. E esta fala tem que servir de alicerce para a transformação de muitas almas humanas que estão me ouvindo. O meu propósito com esta mensagem é ajudar, da mesma forma que Jesus só queria ajudar quando disse: amai ao próximo como a você mesmo. E eu repito, alguém que foi capaz de criar uma frase como esta era conhecedor extremo do comportamento humano. Ele sabia que quando você faz algo por alguém, você passa a ter uma pessoa amiga, uma pessoa que vai protegê-lo e que vai ajudá-lo em qualquer circunstância. Então, eu vou agora dizer para você de outra forma o que Jesus disse. Olha, é muito esperto quem ajuda as pessoas. É muito esperto quem ajuda as pessoas. E você que está me ouvindo, você, se não foi esperto até hoje, seja. Ajudar as pessoas vai mudar o seu mundo, vai transformar a sua vida. As chances de você ser uma pessoa brilhante, uma pessoa feliz, vão aumentar enormemente. E eu também, que sou um estudioso do comportamento humano, obviamente não tenho o poder que Jesus tinha de convencer. E eu não acredito que o que a gente lê na Bíblia é exatamente o que Jesus dizia. Acho que Jesus não falava da forma como a Bíblia fala. Porque, primeiro, que não era essa língua a de Jesus. Houve uma tradução. E sempre que se traduz, digamos até a Bíblia original, que já, certamente, já tinha também as suas distorções, porque não foi o próprio Jesus que falou, mas pessoas que ouviram Jesus, pessoas próximas que o acompanharam. Claro que a gente sempre diz que são pessoas inspiradas por Deus, mas mesmo assim, por mais inspiradas que sejam, não é como o próprio Jesus ter escrito a Bíblia. Essa parte é referente ao Novo Testamento, obviamente, não o Antigo, narrando o que aconteceu na sua vida. Mas a gente sabe que foi outra língua. E quando se traduz para o português, quando se traduziu para muitas línguas pelo mundo afora, aí ocorrem distorções naturais. E aí eu tenho dúvida. Será que Jesus falava exatamente dessa forma como a Bíblia em português coloca? Amai ao próximo como a você mesmo? Eu acredito que Jesus, para convencer, pudesse falar isso de uma outra maneira. Talvez ele dissesse: olha, gostando das pessoas, você vai ter muitos amigos. Pessoas que, nas horas da dificuldade, nos momentos de desespero, estarão à sua disposição para ajudar você. Claro que Jesus falava para pessoas humildes, muitas sem nenhuma instrução. Tinha poucas com instrução. Se no mundo de hoje, quando a gente chega numa praça para falar, a gente já encontra muita gente sem instrução nos ouvindo, imagine naquela época. Ele
tinha que falar de forma clara e fazer com que a sua mensagem fosse perfeitamente compreendida. Então, a forma rebuscada com que a Bíblia muitas vezes aborda faz com que a gente imagine que não deveria ser exatamente a maneira como Jesus procedia para que ele convencesse com tanta facilidade a ponto de muita gente ter deixado tudo para seguir uma pessoa que ele dizia que era o Messias, que era o enviado. Eu posso chegar numa praça e falar, sou o Messias, sou o enviado. Mas fazer com que as pessoas acreditem é outra história. E Jesus, nesse particular, é parecido comigo de dizer isso. Mas a partir do momento que Jesus era efetivamente o Messias, ele tinha os argumentos para fazer com que as pessoas o entendessem e acreditassem. E por mais que a gente admire, por mais que a gente ache interessantíssima a leitura da Bíblia, a forma como a Bíblia dispõe os textos, como das explicações, nos leva a crer que não era exatamente assim que Jesus procedia, porque senão ele não seria convincente da forma como ele foi, embora quando os religiosos responsáveis por pregação fazem o seu trabalho, claro que utilizam os escritos bíblicos, mas tem todo o trabalho adjacente a esse para fazer com que a sua mensagem seja compreendida com facilidade, mas não na dimensão com que Jesus penetrava a alma humana e transformava o mundo. Portanto, hoje, no Dia das Mães, eu, professor Moisés Barbosa dos Santos, o popular professor Moisés, conhecido também como Homem-Aranha, por causa do meu hábito de dar palestras para crianças com a roupa do Homem-Aranha, inclusive já foi o meu nome de campanha, quando fui candidato a deputado federal, eu, professor Moisés, longe de ser um pregador, longe de ter a capacidade de muitos pregadores do mundo atual e do passado, neste dia especialíssimo, Dia das Mães, eu tinha que fazer esta pregação durante 1 hora para que esta pregação pudesse ajudar muita gente que precisa de palavras desse tipo, que são capazes de mudar uma vida. O professor Moisés agradece a todos os nossos queridíssimos ouvintes que acompanhou a minha fala neste 10 de maio de 2015 e lembro do meu blog www.palestrantedecruzdalsalmas.blogspot.com, onde publico os programas como este, que por sinal foi filmado, os anteriores foram filmados, estão lá na entrada do blog, quem quiser assistir em vídeo, vai me ver falando aqui na Muritiba FM, é só colocar no Google Palestrante de Cruz das Almas ou digitar no seu navegador de internet www.palestrantedecruzdalsalmas.blogspot.com. O programa de hoje vou tentar colocar ainda hoje no meu blog.